bom dia. Agradecer o Nova Bra, nosso primeiro podcast dos vários que nós vamos fazer sobre o agro, o crédito agro, a conjuntura mundo. Nós trouxemos hoje dois especialistas, né? André Lois, economista, que vai se apresentar, Caterine Busso, que também vai se apresentar, Yara, minha sócia, e a Hacklai é uma plataforma criada, né, pela Hacklai Tech, onde o nosso objetivo é fazer uma análise de crédito mais assertiva. Mas o objetivo hoje realmente é falar de conjuntura, mostrar uma ideia de conjuntura do que está acontecendo no mundo e, quiçá, o que vai acontecer. Tá legal. Bom, meu nome é André Lois, obrigado, Hacklai, pelo convite. Eu sou economista com atuação no mercado financeiro há 30 anos. Eu fui economista-chefe de uma série de bancos, quase todos os bancos internacionais, o último deles foi a Morgan Stanley. Fui presidente do Fundo Garantidor de Créditos, que nesse momento está muito em voga aí por outras razões, entre 2016 e 2019, e atualmente eu sou economista-chefe da Vivest. A Vivest é o maior fundo de pensão privado do Brasil, né? E a minha atuação é uma atuação bastante focada na área de economia, micro e sobretudo macro. Magnífico. Eu sou Caterine Busso, né? Como vocês já devem conhecer ali da Rádio Agro Hoje. Também sou economista, formada pela FAP em São Paulo, também em estatística avançada na PUC-Chile. E na PUC-Chile, praticamente, nós começamos ali um trabalho bem relacionado ao agronegócio, principalmente com algumas análises, né? E depois aprimoramos também quando eu estava lá na Holanda. Essa menina maravilhosa. Atualmente tenho o programa Inteligência Agro na Rádio Agro Hoje, também as notícias internacionais no Jornal Brasil Rural. Então vamos deixar aqui um abraço para minha querida Mariana Ramon. Muito obrigada ao diretor Vanderlei Munhoz, que permitiu aí essa presença aqui no podcast. E acredito que vamos aqui ter um debate, uma discussão muito proveitosa, viu? Bom dia, pessoal. Sou Yara, sócia e diretora de operações da Hacklai hoje. E para estrear o nosso primeiro programa hoje, Pilar a Pilar, né? A ideia do nosso programa é... A Hacklai, a nossa empresa, ela foi constituída com base em 4 pilares principais. E devido a essa ideia de pilar, de juntar o agro, de fazer uma análise completa, a gente criou esse programa com o objetivo de trazer grandes profissionais, especialistas, pessoas que vivenciam o agro de forma geral, para contextualizar um pouco dos cenários, trazer vários assuntos diferentes, várias formas de abordar um agronegócio, né? E para iniciar o nosso primeiro programa, né, a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntura no Brasil e no mundo com os nossos convidados. E para a gente começar, né, eu vou pedir o André para contextualizar um pouquinho de como está o cenário econômico global hoje no Brasil. Bom, o cenário econômico global ele vem mudando muito desde o final da década passada, né? É o período de 30 anos, quase 30 anos, de uma hegemonia da globalização, né? De um tipo de organização internacional que foi, digamos, o ápice do maior liberalismo comercial que começou após a Segunda Guerra. Ele começou a ser revertido ali desde o início do primeiro governo Trump. Essa reversão ganhou um pouco de aceleração com a pandemia e agora no segundo governo Trump os sinais são muito mais claros, né, de uma mudança da forma dos países se relacionarem, sobretudo quando a gente está falando aqui da Aliança Ocidental. E isso deve ter tido talvez o seu ápice, esperamos, né? A gente nunca sabe quando pode vir o próximo ápice. Em abril do ano passado, no chamado Liberation Day, quando o presidente Trump falou das tarifas recíprocas e tal. E depois houve negociações e isso foi um pouco suavizado, mas o mundo de multilateralismo comercial ele está acabando, ele está virando um mundo de bilateralismo, né? Esse tipo de mudança é uma mudança muito relevante e ela obviamente sempre se faz com muita turbulência, né? E no primeiro momento o que você tem obviamente é o aumento de incerteza. O aumento de incerteza em geral afeta investimento, é uma desaceleração de crescimento. Isso aconteceu em 2025 no mundo todo, praticamente. Acho que a gente começa agora a passar por uma situação em que alguns aspectos que ajudam o crescimento, que obviamente todo tipo de mudança, né, ele tem seus aspectos negativos e positivos para crescimento. Uma outra tendência que a gente vê nos últimos anos é de aumento de déficits fiscais nos principais países do mundo.
isso tem efeitos deletérios de longo prazo, mas no curto prazo você tem uma adição à demanda por conta desses déficits aumentados, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos você teve a aprovação de um orçamento em meados do ano passado que eleva o déficit, né, que está, de alguma maneira, suportando bastante o crescimento americano quando a gente pensa na projeção para esse ano de 2026, é uma recuperação com relação a 25 clara. A Europa tem surpreendido também do ponto de vista de crescimento e o outro grande polo do mundo, que é a China, ela briga um pouco mais com problemas e inconsistências internas que eles têm, sobretudo a digestão de uma bolha imobiliária, que sempre é uma coisa que demora um tempo razoável para ser digerido. E a gente acha, olhando os preços dos imóveis ali, que demora mais 1 ano e meio a 2 anos para você... O Japão que o diga, né? O Japão que o diga, que ficou 25 anos nisso. A China tem olhado o exemplo do Japão e tentado evitar, né, tomado medidas antes de acontecer, da mesma forma que aconteceu no Japão, mas ao fazer isso você tem uma digestão de excesso de oferta de imóveis que aconteceu e tal. Imóvel é o maior ativo no portfólio das famílias chinesas, então você tem o famoso efeito riqueza, cai os preços dos imóveis, o consumo se retrai e tal. Então, assim, a China vai crescer menos nos próximos anos do que a gente estava acostumado, até por razões demográficas também, que são mais de longo prazo, além dessa questão mais cíclica dos imóveis, né? Mas, em média, o crescimento global vai ser melhor esse ano, mas o nível de incerteza ficou muito alto, né? Então, para negócios, isso é ruim. Como a gente está falando aqui, essa discussão é uma discussão que vai remeter ao agro. Uma coisa boa para países que são produtores de commodities é que o aumento da incerteza tem feito com que as decisões no sentido de assegurar maior oferta de commodities estratégicas, né, tem sido uma constante entre os diversos países do mundo. E isso tem sido benéfico ao longo do tempo e deverá ser para preços de commodities, na nossa opinião, né? Essa semana ou na semana anterior, por exemplo, os Estados Unidos falou sobre a construir um estoque maior de minerais, por exemplo. O preço do cobre veio para cima, o preço dos metais preciosos veio para cima, por conta de insegurança com relação ao dólar, né, que vai deixando pouco a pouco de ser um porto seguro tão claro como foi no passado, e na ausência de outro país hegemônico, os metais preciosos têm crescido de importância. E hoje de manhã a gente estava discutindo uma coisa sobre o preço da prata, que por arbitragem veio junto com o do ouro, e como a prata é importante para a produção de painéis solares. E aí ficou tão caro para produzir que os produtores de painéis solares na China estão começando a usar cobre, que não tem uma... esqueci a palavra agora conectividade ou algum... propriedade tão boa, mas com a diferença de preço, eles estão usando cobre. Aí puxa mais os preços de cobre também. Então, eu acho que, para terminar, é um mundo muito mais incerto. Eu acho que no longo prazo de crescimento um pouco menor. Nesse momento, em 26, você vai estar na volta da barriga para baixo do crescimento de 25, mas é um mundo que tende a colocar os países produtores de commodities mais no foco. Isso é bom para a América do Sul, então eu diria que... Bom, concordo basicamente com essa informação da China, né? A China realmente tem uma tendência de retração, principalmente por causa do setor imobiliário. Isso tem um impacto direto no agronegócio, porque com certeza, né, um dos maiores importadores aqui do Brasil. Falando um pouquinho do cenário internacional, Brasil está num cabo de guerra, amigos. Está num cabo de guerra internacionalmente, porque... Bom, basicamente temos a situação do Trump, né? O Trump colocou aí as tarifas, né, de 50% sobre o Brasil, mas o Brasil não foi exceção. Tivemos as tarifas em relação a todo o mundo. Porém, ainda existe uma dependência externa muito importante em relação à nossa produção. Então, inclusive hoje de manhã, né, uma das notícias que nós entregamos ali no Jornal Brasil Rural foi sobre o acordo da União Europeia e do Mercosul, né? Recentemente nós tivemos ali a fala do chanceler alemão, né, o Friedrich Merz, falando sobre a possibilidade de
implementar o acordo Mercosul, ainda que temporariamente, depois da ratificação dos países aqui do Mercosul. Paraguai já saiu na frente, né? Paraguai quer fazer a ratificação até agora em março, né, de 2026. Porém, temos outros mercados, a gente precisa, com certeza, diminuir a nossa vulnerabilidade externa, tanto em relação aos Estados Unidos, quanto em relação à própria China. Apesar de ter uma boa relação, né, com o Brasil, principalmente por causa do nosso presidente, que tem um alinhamento ideológico, a China não está ali num cenário de como crescimento como nós tivemos nos anos anteriores. Quais são as alternativas do mercado internacional? Para quem não sabe, o Brasil abriu mais de 100 novos mercados, incluindo, por exemplo, a Indonésia, né, Malásia. Então, a gente precisa, com certeza, começar a olhar para novos mercados, né, mercados que não são tão usuais. Um dos mercados que nós temos observado aí um crescimento bem interessante é justamente nos Emirados Árabes, né? Emirados Árabes, principalmente aí com o tema halal, né, a carne halal, tem sido muito interessante. Falando um pouquinho sobre a Europa, né, a parte desse tema do Acordo Mercosul, também tivemos ali, bom, fofoca internacional, momento fofoca internacional, como nós dizemos lá na rádio. Que aconteceu? Bom, tivemos ali aquela situação, né, dos veículos elétricos chineses e por causa disso, os veículos elétricos chineses que a Europa, vamos lembrar, a Europa, Estados Unidos e o Canadá fizeram a restrição, né, e isso acabou gerando aí essa situação assim de conflito em relação à China. Ok. Com essa situação dos carros elétricos, o que a China fez? Colocou investigações antidumping em cima da carne de porco, por exemplo, e laticínios europeu. Nossa, os europeus ficaram empolvorosos, né? Então, essa demanda sumiu? Não sumiu. Essa demanda, por exemplo, veio para o Brasil. O ano passado eu estive na CIAVES, né, que é o Salão Internacional de Proteína Animal. E na CIAVES, uma coisa que a gente observou, nos corredores chineses para todo lado. Era chinês para todo lado, muitos chineses. Porém, inclusive eu trouxe 2 compradores internacionais do Chile que queriam comprar aqui no Brasil para triangular para a China, né? E qual foi a situação que nós tivemos? Empresas brasileiras que não estão certificadas. Por quê? Certificação para Hong Kong não é a mesma coisa que certificação para a China. Então, existe e um ponto interessante também. Na China, por exemplo, a gente tem ali o tema dos miúdos, né? Então, muita coisa da produção nacional, ou seja, né, que a gente não usa, a gente joga fora. Pé de galinha, por exemplo. Pé de galinha, chicken paws, perfeito. Não, esse exemplo magnífico. É apreciado na China. Muito? Muito apreciado. A gente recebeu uma solicitação de 60 containers. 60 containers por mês de chicken paws. Não conseguimos atender. Não conseguimos atender porque não tinham empresas certificadas. E uma coisa que a gente percebeu na CIAVES era o seguinte, que as empresas que estavam certificadas, exemplos, não vamos dizer nomes, não vamos contar o santo, mas as empresas certificadas, elas não vendiam, elas não vendem fora do contrato que eles já têm com os fornecedores lá dentro. Então, para o agronegócio brasileiro, isso é uma grande oportunidade, existe mercado, principalmente por causa desse... sim, só para finalizar, né, e fechar aí, justamente, bom, temos agora, né, o tema da Groenlândia também, que está gerando aí algumas situações particulares, por isso também o Acordo Mercosul, né, tem ali um avanço mais significativo. Então, toda a demanda europeia que ia para os Estados Unidos está vindo para o Brasil, né? Brasil, Argentina, claro, mas o Brasil tem um maior potencial de fornecimento. Então, qual é o grande problema? Beneficiamento aqui no Brasil, né? Nós precisamos beneficiar, estimular as agroindústrias e a partir do estímulo da agroindústria, né, que vai tanto atender o mercado da Europa como o mercado da China, também que é necessário, né, aí as certificações, isso vai realmente potenciar, gerar valor agregado, né, a gente sair
um pouco daquela coisa da commodity bruta e agregar valor, trazer desenvolvimento econômico para o Brasil. Posso perguntar também, claro, colega palestrante? Essas também. certificações elas são padronizadas ou é um tipo para a Europa, um tipo para a China? Magnífico. Bom, das certificações, existem algumas, né? Mas o HACCP e principalmente Global Gap. Global Gap é a que tem maior aceitação. A Global Gap, ela tem assim, são ramos, né? Então, dependendo do seu produto, você tem que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, para animais, né? Tem tema de bem-estar animal, para produtos agro. O tema dos pesticidas, né, que é bastante importante. Posso fazer duas pequenas observações? Por gentileza. Por exemplo, em relação halal, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo em população. A segunda observação é o seguinte, você tem o que chama cota Hilton e a 481. Ainda existe a cota Hilton? Ainda existe, e o Brasil não consegue atingir a cota Hilton, me corrija se eu estiver errado. Sim, eu gostaria de pegar esse ganchinho da Indonésia. Por favor. O que aconteceu? Foi uma notícia que nós trouxemos ontem. A Indonésia é um país muito interessante internacionalmente para a gente atacar. Vou colocar atacar, né? De uma forma amorosa, mas atacar. Por quê? Além do tema halal, recentemente saiu uma notícia que a Indonésia estava importando mais de 1.300 vacas leiteiras, ok? Porque existe um programa dentro da Indonésia para estimular a produção de leite, para justamente atender crianças e... Vi no seu programa. Muito obrigado, amigo, muito obrigado, fiquei muito feliz, hein? Bom, enfim, e justamente por causa dessa situação, então a Indonésia ela quer diminuir a dependência de vacas leiteiras. O que isso significa para o Brasil? Também, por exemplo, o gado, né? Então, preparar, claro, assim, um ponto também para não esquecer, a Indonésia, ela abriu recentemente um tema de pré-listing. O que é o pré-listing? Se a empresa aqui no Brasil, ela cumpre determinados requisitos, o processo de exportação é muito mais rápido. Então, isso diminuiu muitos problemas, né, ou muitas barreiras, né? Para a entrada. Então, o Brasil ele tem um bom caminho, tem grandes oportunidades, mas o que falta é justamente a agroindustrialização. A agroindustrialização, amigos, é a palavra. Interessante. Perfeito, que reflexão maravilhosa. E diante desse cenário todo que a gente acabou de explanar, como isso afeta o crédito, o investimento e qual o impacto no agro e quais os principais riscos ali que a gente tem diante de tudo e para 2026 também? Magnífico. Bom, temos falando de crédito, né? Falando de crédito, a gente tem dois cenários aí bem particulares, né? Bom, Estados Unidos, né, teve a situação, recentemente teve a nomeação do Walsh, que é o novo presidente do Federal Reserve, e isso balançou o mercado de uma forma ali bem particular, né? Então, assim, nos Estados Unidos o que a gente tem observado são a gente tem que analisar 3 variáveis. Inflação, desemprego que está em alta, então a gente tem uma situação de aumento da inflação, aumento do desemprego, e a taxa de juros, que basicamente existe ali como bater de frente, né, entre o presidente Donald Trump e o presidente do Banco Central. Por quê? O presidente Donald Trump quer diminuir a taxa de juros. O presidente do Banco Central tem ali o problema da inflação para resolver. Então, ele não pode diminuir a taxa de juros. O que significa isso para o Brasil? Se eventualmente... ou seja, né, os Estados Unidos está com uma taxa de juros alta. E o Brasil também, né, com uma taxa de juros alta. Se os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, para não deixar o capital estrangeiro sair do Brasil e ir para lá, o Brasil ele é forçado a também aumentar a taxa de juros. Então, se o Brasil aumenta a taxa de juros, qual é o impacto que nós já estamos sentindo aqui? O crédito, né, e principalmente o crédito no agronegócio. Ano passado estive na Conacred, estivemos na Conacred, aqui em São Paulo, e uma das tendências que a gente observou e escutou over and over, né, amigo Marcelo, é que o crédito, basicamente, ele tem, primeiro, está mais caro para o produtor,
E segundo, que os bancos estão mais rigorosos, né? Eu estava dando uma olhadinha no nosso dashboard de crédito rural e o que a gente observa ali em 2025 é uma queda mesmo, né? Então, a variação, ela claramente aqui, ó, negativa. Estou aqui olhando. Só uma notícia outro dia que nos primeiros 6 meses do Plano Safra tinha sido executado 15% menos do que no ano anterior, nominal. Quer dizer, realmente... Bastante relevante, né? Bem Até relevante. por ser considerado o crédito mais acessível, né, que a gente tem. Então, mas aí que justamente vem a importância da Hacklay. Primeiro, parabenizar esta menina maravilhosa, genial, né, gente? Hacklay, pelo amor de Deus, assim, é da NASA. Eu brinco que é da NASA. Magnífica. Não, a solução da Hacklay para só falar posso falar de uma forma bem suave, assim, alguma coisa que eu acho bem interessante? Por quê? Qual a importância, né, dessa ferramenta? Existe um problema de demora na aprovação do crédito. Hoje temos aí papai e meu querido marido que trabalham aqui nesta linda instituição Bradesco. Bradesco sempre à frente, maravilhosos. O Bradesco está aqui no meu coração, né? Então, assim, o que acontece? Meu papai está no crédito, né? Papai justamente está na área de crédito. Então, o que acontece? Existe uma demora, né? Porque são documentos que são solicitados, é o score de crédito que é bastante crítico. Então, você acelerar essa solução com lotes é muito, muito importante. E justamente a demora, né, da entrega está nessa parte da aprovação do crédito. E também do risco, né? Então, como a gente analisa risco jurídico, me ajude por gentileza, agronômico, jurídico, ambiental e financeiro, isso apoia também numa solução, ou seja, numa análise mais rápida, um score e mais seguro, né? Que é o que eles buscam também. Então, eu acredito que é uma solução que, assim, é determinante aí no mercado, principalmente de crédito. Com assertividade. Mas alguma observação é o seguinte: antes, no agro, você tinha uma dificuldade, obviamente, de fazer essa análise porque você tinha falta de informações. Então, você contratava empresas, elas iam visitar, no caso, muitos bancos com as suas respectivas agências, né? Nos locais, equipes de visitar, uma relação um pouco mais pessoal do que técnica, vamos dizer assim. Obviamente tem a sua técnica, de novo, admiro, por exemplo, o trabalho de bancos, Brasil, todos esses bancos, né, Bradesco, sem dúvida. E o que acontece? Hoje, inverteu. Como assim? Hoje nós temos um excesso de informações. E quando você diz essa morosidade, essa demora de analisar, por quê? O que acontece é o seguinte: para você juntar toda essa informação, é difícil. Por isso a plataforma, né? A plataforma, ela se propõe exatamente isso. Então, assim, em relação à conjuntura agro, me permitam os dois economistas, dois especialistas, o que a gente vê é o seguinte: eu brinco com o pessoal não lê a Bíblia. A Bíblia está 7 anos bons e 7 anos ruins. E no agro, com a tecnologia, os 7 anos ruins vão virar 4 anos ruins. Mas, de novo, nem sempre sobe, nem sempre ciclo, desce. Né? É um ciclo. Então, assim, e, de novo, houve um excesso, vamos dizer, enganos, a análises vai estar sempre bom? Não. Existem essas questões cíclicas, né? Então, assim, eu acho que só dando um tempero aí na nossa discussão aí. A inadimplência está muito alta, né? Quando Exatamente. você olha a inadimplência lá do Banco Central do Rural, né? Foi uma puxada nessa safra, né? Enorme, né? Safra passada, na verdade, né? Exato. E aí isso também dificulta os bancos, mas se os bancos têm melhor informação e mais sistematizada, eventualmente tem fator mitigador para isso, né? Exatamente. Com certeza. Qualifica a garantia da melhor forma e busca o potencial de produtividade daquele produtor, né? Uma coisa que a gente sempre fala no final, o que paga a conta é o grão. A gente está dando crédito para a produção. Então, é o grão, é a carne, né? É a produção que ele está fazendo. Então, quando a gente qualifica isso da forma correta, a gente vê a capacidade daquele produtor e consegue alocar melhor todo o cenário de crédito ali, com né? mais celeridade. Exatamente como você relatou. Por que demora? Porque é difícil. O pessoal, dá crédito, agro é muito difícil. Então, de novo, o que a gente quer com esses podcasts e o evento que nós vamos realizar, dia 11 de março, aproveitando, o que a gente quer é o seguinte: é mostrar que existem possibilidades de atenuar, de melhorar e escalar isso. Ou seja, imagina uma carteira, um banco como o Bradesco, por exemplo,
centenas, sei lá, dezenas de milhares, como é que você vai analisar? E por melhor que seja o analista, se ele ficar sem dormir, sem comer, quantos ele vai poder analisar? E digo, com a informação hoje, então, nós temos muita informação e outras soluções, quer dizer, muito. Só um parênteses rápido, hoje o best case scenario, assim, na melhor das hipóteses, eu estou falando porque eu estive no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e eu falei com nossos abraços para os nossos amigos do EAGRO, né? EAGRO, Bradesco também são maravilhosos. Tive a oportunidade de falar ali com a gente estava entre o cônsul da Câmara de Comércio Brasil-China, o Quintela, né? E o diretor do marketing do EAGRO. Ele comentou sobre o best case scenario, era 7 dias. 7 dias para análise. E hoje, com a Hacklai, você faz isso em lote em alguns segundos. Então, assim, um ganho de produtividade bastante positivo, né? E qualificação, né? E assim, a EAGRO é magnífico, é maravilhoso. Excelente. Tem outros ainda que vai ali 3 meses e não... Você perde o timing, né? Que é a grande dificuldade do agro. E assim, Janela, uma situação né? que eu gostei muito sobre a sua colocação. Obrigado. Da inadimplência. Muito, muito importante essa colocação, porque nós tivemos, inclusive, uma situação de... Infelizmente, pessoas perderam a vida porque elas não conseguiam pagar as dívidas e eles se sentiam numa situação tão, né, particular que, basicamente, né, saiu o portunhol agora, está vendo? Não ficava outra alternativa. Então, eu acho que mais do que um propósito econômico, eu acho que a Hacklai tem um propósito social bem importante também. Com certeza. Eu falo, a gente está num momento de cenário estressado, né? Como vocês colocaram. Vou até aproveitar para fazer uma pergunta prática. O que a gente espera nos próximos 12 a 24 meses? Como a gente tem que se preparar e como o produtor rural pode se posicionar, né, em relação a todo esse cenário, a tudo que vem acontecendo? Bom, se eu puder começar então da parte mais top-down, macro. O Banco Central atingiu o seu objetivo de trazer a estimativa dele da inflação no que ele chama de horizonte relevante, de política monetária, para a meta, né? A gente que faz estimativa no setor privado tem um pouquinho mais de inflação, aí são detalhes do modelo, a taxa de juro real neutra que ele usa deve ser um pouco diferente da que a gente usa, do que a maior parte dos analistas usa, mas também é diferença de 0,5%, alguma coisa assim, para uma meta que é de 3% agora, é uma meta similar aos nossos pares no mundo, essa era uma coisa que o Banco Central e o Conselho Monetário queriam atingir, e então o Banco Central deu um guidance, né, na última comunicado, na última reunião, de que se tudo vier como ele está esperando, que ele começa a reduzir os juros em março. Aí tem-se uma dúvida se ele começa com 25 ou com 50, tem razões para um lado ou por outro, né, que não estão dirimidas pela comunicação dele, mas o importante é começar e você ter uma trajetória, né? Então a gente vai ter redução de juros esse ano, o que é bom, né, para a atividade, é bom para o agro, que particularmente teve esse episódio de maior inadimplência. O outro aspecto que vai explicar até onde o Banco Central consegue ir no corte de juros, a taxa está muito restritiva nesse momento, é o fiscal. Infelizmente, a política monetária e a política fiscal não têm conversado, né? O governo tem sido muito vagaroso em reduzir o déficit primário. Houve uma redução entre 24 e 25, depois de uma grande elevação do déficit primário em 2023. Mas agora, para 26, e tipicamente ciclos eleitorais isso acontece, a gente imagina que vai ter uma pequena deterioração do déficit fiscal e mais do que isso, vai ter o que a gente chama de parafiscal, que são gastos feitos a partir de fundos com destinação específica do governo, que eles não aparecem como déficit fiscal porque o CNPJ é outro, não é o do Tesouro Nacional, mas na verdade você está adicionando a demanda. No final das contas, essa discussão de como o fiscal impacta de um lado e o monetário do outro, é basicamente só para saber qual é o efeito líquido sobre a demanda, sobre o consumo e, portanto, sobre a inflação, que a combinação dessas duas políticas leva, né?
e eu acho que ela vai levar a uma situação em que o Banco Central não vai ter espaço para cortar muito, né? Então o Banco Central deve cortar aí uns 2,5%, talvez ele consiga 27%, dependendo de no novo mandato, seja Lula, seja oposição, você ter alguma melhora no fiscal, que eu acho que deve acontecer, até imagino que independente de quem ganhe, não acho que vai ser uma melhora muito grande, mas alguma melhora, e pode ser que ele tenha uma segunda rodada de corte de juros, começando lá a partir de meados de 27. Mas, infelizmente, a situação fiscal, ela não parece que vai ter uma melhora muito grande. Então, acaba que o monetário tem que ficar permanentemente mais restritivo do que era o caso lá, sei lá, 5, 7 anos atrás, quando você estava com um teto de gastos que, de fato, estava fazendo cair a dívida e tudo isso. Parece razoável você imaginar que a Selic em algum momento possa ir a 10, a 11. Eu não vejo ela voltar a 7, por exemplo, muito assim, nos próximos anos. Me surpreenderia, gostaria de ser surpreendido que no próximo mandato o Brasil tivesse uma ação mais contundente com relação ao controle de despesa. E hoje, basicamente, a controle de despesa, as receitas já estão num nível como proporção do PIB que torna muito difícil você aumentar e começa a ficar contraproducente, você começa a desestimular o investimento e fazer com que o crescimento seja menor do que ele poderia ser. Então, a questão é, de fato, você controlar algumas despesas que têm crescimento contratado e que deveriam ter mudanças para passarem a crescer menos, despesa pública, né, eu estou falando. Vamos ver como isso acontece. Nesse ínterim, a gente tem aí um caminhozinho para o Banco Central cortar juros. Eu imagino que dia 12,5 no final do ano seja possível e já é algum alívio, né? Com certeza. Magnífico. Bom, magnífica análise, né? Estamos muito Olha, eu concordo com esse Benino, maravilhoso. Bom, o que a gente tem observado, né? Fazendo uma tradução para o crédito no agronegócio. Bom, falando um pouquinho da Selic, né? A gente está com esse patamar de 15% ao ano desde junho do ano passado, né? Então, realmente, para os próximos meses, a gente observa aí uma tendência de corte, né? Cortes, o que são um pouco limitados justamente pelo tema fiscal. Existe um crescimento da dívida pública, né? Os títulos do Tesouro, né? Eu estava analisando ali os estoques e está realmente divertido. Então, para quem quer investir de longo prazo, e não a longo prazo, talvez esse é um momento bacana, né, para comprar. Trazendo para o agronegócio, eu estou, inclusive, dando uma olhadinha, né, no nosso BI de análise de crédito rural, que ele está dividido em 4 segmentos, de industrialização, de comercialização, de industrialização e investimento. Desculpe, investimento, custeio, comercialização e industrialização, né? O investimento, ele tem uma maior participação, né? Então, fazendo uma análise histórica, ele tem uma tendência de alta, tá? Ele tem uma tendência de alta bastante clara. Porém, justamente por causa do tema da inadimplência, né? Aí a gente observa uma reversão da tendência, tá? O crédito de custeio tem uma tendência de diminuir, ou seja, concessões, tá? Não é que o pessoal não vai pedir, o pessoal pode pedir. Você quer chorar as pitangas no banco? Fique à vontade, meu querido amigo. Porém, tem ali uma tendência de queda. Um ponto interessante que para custeio, que a gente observa uma maior participação para agrícola de pessoa física e pecuário de pessoa física, tá? A participação de pessoa jurídica é mínima. E para comercialização, curiosamente, também tem tendência de queda. Então, voltando para aquele tema da agroindustrialização, se você quer, né, buscar novos mercados, buscar mercados internacionais, aí existe uma tendência interessante para crédito de investimento, né? Essa é a expectativa que a gente tem, então, para os próximos meses, ou seja, aumento na concessão de crédito de investimento e diminuição no crédito de custeio, comercialização e industrialização. A questão que poderia atenuar um pouco desse cenário vamos dizer, o tema, um dos pilares, né, do que a Hacklay preconiza, é a questão da gestão. Então, o que acontece? Que é o nosso segundo podcast, essa questão da gestão do agro é muito importante.
E o que a gente vê é o seguinte, às vezes, você, quando faz barter, né, você poderia, por exemplo, travar o seu custo já negociando, ou seja, você vai ganhar mais ou menos, mas você vai ganhar. Eu brinco, ninguém quebra de lucro, não tem como. Então, hoje, essa questão, por incrível que pareça, essa questão de gestão, e eu estou falando, obviamente, do médio para baixo, mas eu acho que do médio para cima também. Então, Sim. é um excesso de endividamento e é difícil de você analisar isso, ou seja, quando houve, vamos dizer, muitos desses pedidos concordados, etc., me corrija errado, foi um excesso de endividamento onde diz assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não necessariamente. E qualquer problema. Uma coisa que eu me lembrei agora é também uma solução bem importante da Hacklai é por causa justamente do seguro, né? Do seguro rural, que também é outro tema que é super delicado. Assim, diminuiu absurdamente a concessão, e principalmente por causa do tema das mudanças climáticas, né? Que também aí vem com o fenômeno Laninha. Torna mais arriscado para a seguradora, né? E aí... Eu não sei como estava no Rio esses dias, né, meninas? Mas aqui em São Paulo choveu, São Pedro lavou-se. Mas verão é isso, chuva de verão. Chuva de verão. Assim. Nossa, eu fiquei assustada, realmente. Mas justamente com o tema das mudanças climáticas, né, a gente tem essa tendência de seca extrema. Uma das notícias que eu dei hoje no jornal foi na Índia. Eles estão com uma tendência de poucas chuvas, né? 78% menos chuvas. Nossa. Né, porque as monções lá são importantes, né? Mas claro. Beleza. Ou seja, seca extrema, chuva extrema. Seca extrema, chuva extrema. Então, o risco climático é muito importante. Por isso, também a solução, né, da parte da análise do solo analisar perfil de chuva, tipo de solo, mas assim, definitivo para essa, como agrônoma, né, falando, é manejo do produtor, e isso envolve tudo. Uma pessoa que se antecede, se planeja, organiza a logística para o insumo chegar na fazenda, organiza o plantio, está acompanhando as janelas de chuva, ele se sobressai sobre uma pessoa que não se planejou. Então, o planejamento, a gestão, se preparar é a chave, né? E é um tema complexo. A gente tem que estar entendendo todos os cenários para ter uma tomada de decisão dentro de melhor. gestão, né? Exatamente. Esse planejamento, isso que é... Bom, a dificuldade, o agro é o que eu falo, parece fácil, né? Parece. Tem muitas pontas e tem umas que você não controla, né? Exatamente. Como o clima, preço internacional, né? Então... assim, com o tema do clima, o que a gente tem hoje é a agricultura de precisão, né? Então, na agricultura de precisão, a gente faz análise com sensores da temperatura, umidade do solo, umidade do ar, né? E basicamente assim, a Dariana é maravilhosa para falar sobre isso. Mas a gente acaba fazendo essa análise, mas ainda assim é realmente bem particular. Se pulverizar, chover, acabou, já perde dinheiro, por exemplo. Né? A gente teve uma situação com a soja no ano passado por causa de chuva, né? Inclusive lá nos Estados Unidos o pessoal não conseguiu nem fazer a colheita, tiveram que adiar por 4 semanas por causa desse tema da chuva, então é bem particular. Perfeito. Maravilha. Tem mais, dona Yara? Não, por hoje é só, né? Já vamos caminhar pro encerramento aqui. Pessoal, a ideia final aqui que fica quem entende melhor o cenário toma melhores decisões, né? Então, muito obrigada, André e Caterine, por terem traduzido esse tema tão complexo, que é tão difícil, né, pra gente entender, e que fica de recado aí que a gestão... Preparem-se. Vamos olhar para frente, né? E todo ano tem mais, tem uma safra. É igual o carnaval, tem todo ano. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado a vocês. Muito obrigada e parabéns novamente à Hacklai, obrigada pelo convite. Acredito que vocês têm feito um excelente trabalho, sou uma grande fã, apoiadora do trabalho de vocês. E desejo aí, estimo o melhor dos êxitos. E no dia 11 estaremos... Dia 11 de março, o evento. Então, 11 de março. Estão todos convidados, né? Estou chamando o pessoal do Bradesco, hein? Muito bem. Vamos estar esperando todos vocês. Obrigada, pessoal. Muito Até obrigado. o próximo programa. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.